Olá, seja bem-vindo ao canal Bulls and Bears. Meu nome é Gregory e neste vídeo vamos falar de imposto de renda sobre operações day trade. É importante que saiba que o dever de recolher o imposto é do trader. E se você operou algum dia no mês, independente de você ter tido lucro ou prejuízo, com certeza surgirá para você alguma responsabilidade tributária. E se você quer ficar numa boa com o fisco e não ter problemas com o leão, assista esse vídeo até o final. Bem, meus amigos, como disse, você está no canal Bulls and Bears, Touros e Ursos em tradução simples. Para os que estão ingressando agora nesse mundo, saibam que no jargão da Bolsa de Valores, os touros representam os compradores e os ursos representam os vendedores. Ou melhor dizendo, os touros representam o movimento de alta do mercado, enquanto os ursos representam o movimento de baixa. Para quem não me conhece, eu sou o criador do método operacional GSP e desde 2019 eu tenho provado para os meus alunos que o atual sistema de análise técnica apresentado pela maioria dos vendedores de curso não funciona. Para ganhar dinheiro com o operacional GSP, você não precisa ler notícias, não precisa usar médias móveis nem volume financeiro, não precisa saber o que é price action, não precisa entender o que é uma LTA ou uma LTB. Sei que essas afirmações vão trazer grande discussão e não é esse o objetivo do vídeo, mas eu garanto e posso provar que existe uma forma objetiva de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores sem que você faça análise técnica. Mas voltando ao tema do nosso vídeo, vamos falar sobre imposto de renda sobre operações day trade. E a primeira coisa que temos que ter em mente é que não importa quanto ganhamos no mês e não interessa a nossa renda familiar. Todo o lucro obtido com operações day trade será tributado. Isso mesmo que ouviu. Mesmo sendo isento e não tendo que fazer a declaração anual de imposto de renda, todo o lucro que você tiver obtido com operação day trade deverá ser tributado. Mas afinal de contas, o que é uma operação day trade? A Lei 9.959 de 2000 e a Instrução Normativa da Receita Federal 1585 de 2015 dispõem sobre o conceito legal das operações day trade. Em resumo, podemos dizer que operação day trade é aquela iniciada e encerrada no mesmo dia, tendo o mesmo ativo objeto. Por exemplo, suponha que esteja operando o mini índice. No nosso exemplo, este será o nosso ativo objeto. Saiba que podemos comprar ou vender, no mínimo, um contrato de mini índice por vez. Assim, se eu comprar um contrato de mini índice e até o final do pregão, no mesmo dia, eu vender este contrato, eu estarei realizando uma operação day trade. Da mesma forma, se eu começar vendendo um contrato de mini índice e no mesmo dia, até o final do pregão, eu comprar um novo contrato, eu estarei também realizando uma operação day trade. Essa regra vale para qualquer ativo, ou seja, se eu iniciar o dia comprando uma ação e no mesmo pregão até o final do dia eu vender essa ação, eu estarei realizando a operação day trade de ação e será tributada da mesma forma. Pronto. Agora você sabe que inicializada e finalizada uma operação no mesmo dia, surge para o operador alguma responsabilidade tributária. Mas como proceder? Bem, se ao final do mês, somada todas as operações, resultar um saldo positivo, surge a obrigação de você pagar o imposto de renda. No entanto, se resultar um saldo negativo, você passa a ter o direito de abater esse saldo negativo do saldo positivo dos próximos meses antes de você calcular o imposto devido. A Lei 11.033 de 2004, em seu artigo 2º, determina que a alíquota de imposto de renda para operações day trade é de 20%. Isso mesmo, meus amigos, a mordida do leão é grande e doída, e não interessa a quantia recebida. Qualquer valor positivo deve ser tributado. Vou frisar aqui para que você fique atento e não cometa erros. Não importa se você é isento e não tem que fazer a declaração anual de imposto de renda. Qualquer lucro obtido com operação day trade deverá ser tributado, tá ok? Vamos supor que você resolva operar mini índice no mês de janeiro.
No final do mês, você deverá somar todas as operações realizadas e sobre o resultado positivo, você deverá pagar 20% de imposto. Assim, se no mês de janeiro você tiver R$1.000 de lucro, você deverá pagar R$200 de imposto até o último dia do mês seguinte. Assim, se você tiver um lucro de R$1.000 no mês de janeiro, você deverá pagar R$200 de imposto. E esse imposto deve ser pago até o último dia útil do mês seguinte. No nosso caso, se a gente teve R$1.000 de lucro em janeiro, nós temos que pagar R$200 até o último dia útil do mês de fevereiro. Mas se eu somar as minhas operações e o resultado for negativo? Bem, se o seu resultado no mês for negativo, saiba que esse valor negativo poderá ser abatido nos meses subsequentes. Assim, vamos supor que no mês de janeiro eu tenha um resultado negativo de R$1.000. A primeira coisa é que se eu tive um resultado negativo, eu não tenho que pagar imposto. No entanto, se vocês observarem suas notas de corretagem ou notas de negociação, isso vai variar de corretora para corretora, cada um dá um nome para essas notas, vocês vão observar que todos os dias que tiveram resultado positivo, uma certa parcela de imposto de renda ficou retido na fonte. A Lei 11.033, ela determina que a corretora faça a retenção de 1% de impostos sobre o saldo positivo de cada dia. Mas se o meu saldo foi negativo, eu não teria que pagar imposto, não é isso? Assim, esse imposto que ficou retido na fonte também deverá ser calculado, porque ele vai virar crédito para que você faça o abatimento nos meses seguintes. No nosso exemplo, no mês de janeiro, eu disse que nós tivemos um saldo negativo de R$1.000. No entanto, também disse que a corretora, nos dias em que eu fiquei positivo, ela fez uma retenção de imposto de 1%. Assim, esse imposto também deve ser contabilizado. E aí, para fins de exemplo, vamos supor que a soma desse imposto no mês tenha dado R$100. Então, neste mês em específico, mês de janeiro, nós temos um saldo negativo de R$1.000, que vai ser abatido no saldo positivo em meses subsequentes, mas também temos um saldo de R$100 de imposto, que poderá ser abatido no imposto calculado nos meses subsequentes. Se no mês de fevereiro a soma das operações tiver um saldo positivo de R$1.500, eu sei que, aplicando a alíquota de imposto de renda, eu deveria pagar no mês seguinte, em março, R$300 de imposto de renda referente a esse lucro obtido em fevereiro, não é isso? No entanto, como a gente viu, no mês de janeiro eu tive um saldo negativo de R$1.000. Então, antes de calcular o imposto de renda no mês de fevereiro, eu preciso abater esse saldo negativo do saldo positivo do mês de fevereiro para eu saber qual é a base de cálculo do meu imposto. Ao colocar a alíquota de 20%, eu ainda deveria pagar no mês de fevereiro um imposto de R$100. Mas você lembra que a corretora no mês de janeiro também fez retenção de imposto na fonte e que a soma dessas retenções tinha dado R$100 e esses R$100 tinham virado crédito? Pois é, agora esse crédito também pode ser usado no mês de fevereiro para fins de definir qual é o valor devido de imposto. No caso em questão, eu abato R$100 e eu passo a não ter imposto a pagar no mês de fevereiro. E assim, mesmo tendo ganhado R$1.500 no mês de fevereiro, eu não vou ter nenhum imposto a pagar. Olha, pessoal, eu sei que num primeiro momento pode parecer bem complicado toda essa dinâmica de imposto, até porque existem inúmeras possibilidades de resultados. Já me deparei com a situação de ter saldo positivo no mês, não ter saldo negativo anterior e não ter que pagar imposto de renda. Então foi pensando nessas possibilidades, nessas diversas possibilidades de resultado, é que criei uma planilha que facilita muito a vida de quem tem que fazer essa declaração mês a mês, de tanto para quem está positivo quanto para quem está negativo. E no próximo vídeo eu vou apresentar essa tabela para vocês e demonstrar o preenchimento e as facilidades que ela trazem para quem precisa fazer essa declaração de imposto de renda. A planilha é anual e você vai poder preencher todas as suas operações de janeiro a dezembro. E basta você preencher na planilha o resultado final da sua nota, que ela faz todo o resto para você. A planilha automaticamente preenche o imposto retido, o imposto devido, o lucro obtido e muito mais. Obrigado por assistir esse vídeo, continue nos acompanhando e bons negócios para todos.